Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de História. Iremos conversar um pouquinho sobre as mudanças e as permanências também da sociedade e o que foi que aconteceu no passar do tempo que trouxe mudanças para as nossas vidas, na forma como a gente se comunica, até na forma como a gente se desloca dentro da cidade, dentro dos espaços. Muita coisa mudou com o passar do tempo, coisas que vocês vão provavelmente ver na aula de hoje que vocês só ouviram falar, mas nunca usaram, nunca tiveram a oportunidade de usar. É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Vamos fazer uma volta no tempo, retomar um pouco de como era que as pessoas se comunicavam, como as pessoas interagiam há um tempo atrás e como tudo mudou. E a gente já percebe, já de cara, né, que a forma como nós estamos lidando com a educação já mudou bastante. Na minha época, a gente não tinha essa possibilidade de assistir uma aula à distância ou assistir uma aula pela TV ou acompanhar em algumas redes sociais. Na verdade, na minha época, na época que eu tinha a idade de vocês, quinto ano, nós não tínhamos nem internet, né? As brincadeiras eram outras, tudo era muito diferente. E olha que eu nem sou tão velho assim, a coisa mudou num curto espaço de tempo, pouco tempo e as evoluções elas foram acontecendo, a tecnologia, a sociedade, tudo isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje, aula de História para as turmas do quinto ano. Mas antes de começar a temática da nossa aula, antes de entrarmos nesse assunto tão maravilhoso, nessa história, nessa caminhada pelo tempo, eu vou dar alguns recadinhos que vocês já sabem, boa parte já conhece, mas sempre tem gente nova chegando por aqui, então é importante a gente se ligar. Você pode acompanhar essas aulas pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Quinto ano, nós estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. Então, você vai acompanhar pelo canal 22.3. Está lá. Mas você quer interagir, quer conversar, quer entrar no aplicativo, aí você tem uma outra possibilidade, que é justamente baixar o aplicativo. O QR Code já está aparecendo aí na tela. Então, se você está assistindo pela TV, você pode apontar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo, fazer o cadastro e interagir junto com a gente todos os dias também. Além da TV Nova Nordeste, canal 22.3, além do aplicativo, vocês também podem acompanhar as nossas aulas, rever as nossas aulas, compartilhar, curtir no canal do Educa Recife lá no YouTube. Então você entra lá no YouTube, coloca na busca lá Educa Recife e aí você vai ter acesso a todas as aulas, inclusive das outras turmas também. Então se você quiser rever, se você quiser estudar por outros assuntos de outras turmas, fica à vontade. Tem milhares de aulas lá para você maratonar. Olha aí que coisa boa, você pegar lá e vai maratonando, assistindo as aulas e aprendendo cada vez mais. Mas não tem desculpa, nós temos diversas fontes, diversos meios para chegar aí até você. TV, aplicativo, canal do YouTube, você consegue acompanhar as nossas aulas. Então não perde, aproveita a oportunidade e compartilha com os teus amigos também da tua sala de aula, conversa com as pessoas que você conhece e fala que as aulas nossas são maravilhosas e que vocês gostam de acompanhar todas elas. Além de mim, está aqui no estúdio, junto comigo, a Gisela. A Gisela está aqui fazendo um trabalho de intérprete de Libras, né? Vocês estão vendo aí no cantinho da tela também. Ela está fazendo com que essa aula ela se torne mais acessível, faz com que as pessoas também acompanhem as nossas aulas, mesmo aí com uma determinada deficiência que seria aí auditiva, né? As pessoas não ouvem, ela está traduzindo. Então vocês vão estar sempre vendo esses profissionais maravilhosos aqui nas nossas aulas. E aí teve algumas situações, em alguns momentos, que algumas crianças ainda chegaram a me perguntar, porque elas ficam lá fazendo os gestos, ela está interpretando a nossa aula. Então vocês vão ter essa oportunidade também aqui, todas as nossas aulas serem mais acessíveis. Fica ligadinho. E aí, lembram sobre o que é a nossa aula de hoje?
Já esqueceram? Depois dos recados, vocês já esqueceram a nossa temática? Nós iremos conversar sobre o tempo, nossa aula de história, uma aula que vai voltar um pouco no tempo. Saber principalmente como era que as pessoas interagiam. O tempo vai passando, muita coisa vai mudando, mas tem umas coisas específicas que mudaram muito e que estão fazendo muita diferença na vida das pessoas atualmente. As pessoas, há muito tempo atrás, assistiam a TV, né? Vocês podem ter a oportunidade de assistir essa aula, provavelmente tem alguém com certeza aqui assistindo essa aula pela TV, mas a própria televisão mudou bastante. A programação, mudou os programas, o que era abordado, o que a gente conversa hoje nos programas, a própria aula, né, os próprios programas educativos, hoje fazem parte de uma programação, mas o próprio aparelho em si também mudou bastante. Imaginar que lá no começo da sua história, nós tínhamos a televisão com a imagem em preto e branco. Hoje vocês conseguem acompanhar essas aulas, nós temos aí cores, nós temos uma resolução de imagem magnífica. Mas isso foi acontecendo com o passar do tempo, com uma evolução tecnológica. Então, os aparelhos eletrônicos, e um deles aí seria a televisão, mudou bastante com o passar do tempo. Tanto a questão visual, o que a gente consegue visualizar, como aí o enriquecimento das cores, dos detalhes, quanto o tamanho da TV, a espessura da televisão e também o áudio, né? A gente conseguir ouvir determinadas, se você vai assistir, por exemplo, e a gente consegue identificar diferenças, por exemplo, se você vai assistir um filme legendado e depois você vai assistir esse filme dublado, todo esse processo de melhoramento vai acontecendo com o tempo. Mas, claro, o que chama a atenção logo de cara seria as imagens, a imagem em preto e branco. Hoje nós temos uma grande resolução de imagens, captar detalhes, o tamanho da televisão. Isso foi mudando com o passar do tempo. E aí eu te pergunto, né, eu já disse, será que alguém que está me ouvindo, será que alguém que está assistindo essa aula nesse momento, já teve a oportunidade de ver, né, de acompanhar aí um programa de televisão em preto e branco? Difícil, né? É algo muito difícil nos dias atuais, mas eu ainda consegui acompanhar. Hoje nós temos o sinal digital, né? Faz com que a imagem ela tenha uma resolução melhor. Antigamente o sinal era analógico. E aí a gente passou por esse processo de transição. A gente teve um período que tivemos que comprar aí adaptadores, né, para fazer com que a imagem ela saísse do analógico para o digital. As televisões que são produzidas atualmente, elas têm uma tecnologia muito mais avançada. Elas conseguem entrar, inclusive, até na internet. Coisas que a gente só fazia antigamente pelo computador. Quando a gente queria assistir um filme, nós tínhamos as fitas VHS. Vocês já viram a fita VHS? Tem gente que está acompanhando essa aula nem sabe o que é fita VHS. Era uma fita onde era ali, a gente colocava dentro de um aparelho chamado videocassete e a gente assistia o filme, ele passava, depois tinha que rebobinar. Era uma fita mesmo, vocês estão vendo esse quadrado aí, tinha uma fita e ali passava-se o filme. É como uma fita também de áudio, né? A gente colocava a fitazinha para escutar determinada música. E isso, há muito tempo atrás, era tecnológico. Surgiu, logo quando surgiu de forma cara. Não eram todas as famílias que tinham a possibilidade de ter ali um videocassete. E aí, junto com o videocassete, junto com as fitas VHS, nós tínhamos nas comunidades, nas cidades, as locadoras. E a gente vai perceber que esse movimento hoje a gente tem, só que dentro do mundo digital. Mas a gente tinha a possibilidade de alugar os filmes que saíam de cartazes do cinema iam para as locadoras. Então a gente ia para a locadora locar os filmes, alugar um filme para assistir em casa no nosso videocassete. Veja só, VHS. Mas aí o tempo vai passando, o que era VHS transforma-se em DVD. Ao mesmo passo que a fita lá que a gente ouvia a música se transforma em CD, né? E aí
esse DVD, aparelho de DVD, também já traz grandes melhorias. Primeiro, o tamanho, né? O VHS era grande, nós agora estamos com CD mais fino, no tamanho menor. A qualidade da imagem também melhora muito, nem se compara se você assistir um filme em VHS e assistir ali um DVD, a qualidade da imagem melhora bastante. E a gente percebe o quanto isso vai acontecendo de maneira rápida, dentro de alguns anos. Essa evolução ela vai acontecendo, a história ela vai acompanhando o tempo. Tudo o que vai acontecendo dentro das sociedades vai se modificando com o passar do tempo. Com certeza o que vocês conhecem hoje como tecnologia, daqui a 10, 15, 20 anos, vai sofrer aí modificações. E isso é a passagem normal do tempo. As coisas vão evoluindo e vão melhorando. Então, hoje, quando eu penso em assistir um filme, e aí nós temos hoje um crescimento também das séries, quando eu penso em ouvir uma música, a gente não precisaria necessariamente ter um pendrive, ter um CD, ter um DVD para poder acompanhar isso. Hoje, nós estamos numa era digital. Então, se eu quero escutar uma música de um determinado artista que eu conheço, se eu quero assistir um determinado filme, nós temos as plataformas de streaming, e aí traduzindo, transmissão. Plataformas que tem algumas aí, alguns exemplos, né? Vocês estão vendo Disney Plus, Spotify, Netflix, Premiere Video, Deezer e assim vai. São plataformas específicas. Nós temos as plataformas de vídeo, nós temos as plataformas de áudio. Então, se eu quero assistir um filme que estava em cartaz no cinema, ele geralmente vai depois, posteriormente, estar aí, né, dentro de algumas dessas plataformas. E aí, o que é que eu fazia antigamente? Eu ia na locadora, pagava um determinado valor, pegava aquele DVD, né, e levava para casa para assistir. Hoje, com essas plataformas, o que é que nós fazemos? Nós entramos na plataforma, pagamos um valor mensal também para ter acesso a esses filmes, essas séries, essas músicas. Algumas dessas plataformas, por exemplo, como o Spotify, nós temos a versão gratuita. Então você pode ouvir as músicas que você quer ouvir, só que tem algumas funções que são limitadas, como pular uma música, escolher, salvar os CDs que você gosta. Então, para você ter outras opções mais avançadas, você também teria que pagar, tem que pagar uma mensalidade. Então, a gente sai daquilo que é o mundo real, a gente sai daquele mundo concreto, do que a gente conhece no dia a dia, no contexto, e passa, né, e migra para essa vida mais digitalizada, esse mundo mais virtual. Então, hoje, dificilmente você, criança, quando for crescendo, chegar na adolescência, você dificilmente vai querer ter CDs, DVDs de filmes que você gosta de assistir, pois eles vão estar todos dentro dessas plataformas, as plataformas digitais. Então, se está passando um filme lá no cinema e você, de repente, não teve a oportunidade de assistir, as pessoas depois podem acompanhar eles de forma digital. Você não precisaria mais ir numa locadora, alugar um filme, um DVD, um CD ou comprar um CD. Antigamente nós tínhamos muitas pessoas que vendiam CDs nas lojas, hoje você não precisaria, porque você tem tudo isso nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming. E aí, para ter acesso a elas, da mesma forma que a gente pagava o aluguel lá do DVD, a gente paga ali a mensalidade dessas plataformas. E a gente percebe que a vida, a nossa vida, a forma como a gente vai interagindo, vai modificando com esse avanço. Se todas as mudanças, a gente elencar todas as mudanças que aconteceram na nossa vida, o meio digital, a internet, proporcionou aquele mais significativo, aquele que está trazendo, que está mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, coisas lá do passado deixam de existir, viram artigos de museu, viram coisas que a gente muitas vezes nem ouviu falar ainda. Você já ouviu falar no candeeiro? Imagina só, há muito tempo atrás, comunidades mais afastadas no interior que não tinha energia elétrica, à noite as pessoas acendiam lá o candeeiro. É algo, né,
longe, distante da gente. Mas se eu coloco um teto com várias lâmpadas de LED dessa forma aí, a gente já consegue pensar em algo mais próximo da gente. Quando a gente vai num shopping, quando a gente vai no comércio, nas lojas, em algumas casas, a forma que nós temos aí de iluminar também os espaços mudou. Por conta, claro, dos avanços tecnológicos e, claro, hoje nós temos a energia elétrica aí presente, né? Até nas cidadezinhas mais afastadas, a energia elétrica está lá. Ou seja, tudo vai se modificando com o passar do tempo e vai se modernizando também. E aí, desde uma televisão que está lá, desde o aparelho de TV que está na sua casa, até a lâmpada. Nós tínhamos as mudanças também, se a gente for analisar aí esses objetos, esses eletrônicos, todos eles passaram por modificações. As lâmpadas antigamente gastavam, por exemplo, mais energia do que as lâmpadas atuais. E aí você começar a olhar ao seu redor aí na sua casa, você está assistindo uma TV, um celular, um tablet, você começar a olhar tudo isso que você vai visualizar aí, sofreu mudanças com o passar do tempo. E todos eles trazem histórias, tem histórias para contar. A gente consegue contar várias histórias. Se você conversar com pessoas aí da sua casa e mostrar essa imagem para ela, perguntar se ela já viu um aparelho como esse, eu acredito que tem pessoas que ainda têm nas suas casas essa máquina de datilografar. As pessoas, né, datilografavam, tinham cursos para melhorar aí a sua datilografia, para você teclar mais rápido. Então, você conhece esse objeto? As pessoas escreviam nesse objeto aí. Pois é. Será que alguém aqui tem um desse em casa? Sabe como é que funciona? Este objeto, ele ainda é usado nos dias atuais? Será que tem necessidade de usar um aparelho como esse ainda? Ele foi substituído por quem? Pois é. Hoje eu começo a pensar que esse aparelho aí que nós temos aí, essa máquina de datilografar, ela foi substituída. Ao invés de a gente estar aí teclando e aí ele vai marcando a folha, escrevendo, nós temos um outro aparelho que começou a crescer a sua utilização aqui no nosso país e trazendo, claro, benefícios, melhorias. Então a gente não precisaria mais da máquina de datilografar, nós temos o computador, eu posso digitar o meu documento, digitar minha carta, digitar o meu artigo lá no computador e depois imprimir. Computador. Algo também que chegou e que foi passando por diversas evoluções, diversas modificações. O computador completo, o monitor, a CPU, o teclado, o mouse, ele foi um conjunto sendo modificado com o tempo, ficando também cada vez mais veloz. O computador em si, ele foi diminuindo a sua espessura, diminuindo o tamanho, ficando mais moderno, conseguindo armazenar mais dados, ficando mais veloz. Então a gente percebe que com o tempo as coisas vão evoluindo e melhorando cada vez mais de acordo com as nossas necessidades. Então, eu tenho um computador que pode acessar a internet de forma mais rápida, mas muita gente começa a utilizar, por exemplo, os computadores para jogar. E aí, para jogar, eu precisaria de que esse aparelho fosse mais rápido, que tivesse uma capacidade de memória maior. Então, as pessoas vão, dentro desse processo de transformação, outras necessidades vão aparecendo, e aí a gente vai melhorando esses aparelhos de acordo com essa necessidade. Quando a gente tinha esse computador aí, a gente usava para armazenar algo chamado disquete, que era um disco, né, de plástico quadrado para armazenar. Mas com o disquete comparado, por exemplo, ao pendrive, a outros aparelhos de armazenamento que foi surgindo, ele armazenava quase nada. E aí isso vai crescendo. Hoje nós temos HD externo, e aí nós temos 2 teras, 1 tera, e aí tem uma memória gigantesca, ou seja, consegue armazenar muitos arquivos, muitos documentos, jogos, dentre outras coisas. E essa evolução vai chegando, vai melhorando e vai se popularizando. Então, algo que surge muito novo, algo que surge
que é uma novidade, vai surgir com um valor mais caro. Só que depois, com a evolução, as pessoas vão tendo também mais acesso, vai ficando mais fácil da gente conseguir ter acesso a aparelhos mais modernos. Então hoje, quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa em computador, é algo que faz parte da vida de muita gente. Existem pessoas que trabalham todos os dias na frente aí da tela dos computadores, fazendo aí inúmeras tarefas. Imaginar que era um aparelho que não existia há um tempo atrás na vida das pessoas de uma forma tão frequente, mas hoje há pessoas que estudam para trabalhar ali com ele. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente volta de novo no tempo. E as pessoas se comunicavam por cartas. Escreviam cartas, as pessoas escreviam para as outras. E para essa carta chegar em outro estado, para essa carta chegar em outro país, demorava, né? Demorava. Passava por todo um processo para poder chegar lá. E, claro, hoje as pessoas basicamente, você já escreveu uma carta para alguém que mora em outro estado, as pessoas basicamente já não fazem mais isso. Nós temos em seguida o telefone encurtou essas distâncias também. Surge a carta, depois a gente vem telefone. As pessoas começam a utilizar, e também no seu início não era para todo mundo, mas nós tínhamos aí a possibilidade dele estar nas ruas, né? E aí eu já falei, inclusive, em aulas anteriores aqui, do orelhão. E aí a gente utilizava a ficha, depois das fichas surgiram os cartões. Só que, com a evolução da tecnologia, da internet, todos esses aparelhos, todas essas formas de interação vão ficando de lado, porque nós temos hoje uma velocidade muito maior de comunicação, de encurtar, de informação muito mais rápida. Então a gente não precisaria escrever uma carta, eu não precisaria ir a um orelhão. Por que eu enviar um fax? Alguém já ouviu falar em fax? Existia um aparelho de fax. A gente queria mandar um documento, a gente tinha um aparelho que era semelhante ao telefone e a gente enviava o documento aqui, ele fazia tipo uma espécie de xerox e que saía lá no outro aparelho. Então, as duas pessoas, tanto a pessoa que estava enviando quanto a outra que estava recebendo, precisaria ter aí a máquina de fax. Tudo isso vai passando, tudo isso vai ficando para trás, porque vai chegando para as pessoas novos aparelhos, novas formas de interação. E aí eu já trouxe o celular. Se você sair nas ruas hoje, se você vai num shopping, se você vai dar uma volta no centro da cidade, aí pelo seu bairro, você vai com certeza encontrar muita gente com ele nas mãos. Muita gente acessando a internet, se comunicando a partir deste aparelho, que também sofreu muitas mudanças com o passar do tempo. O celular. Provavelmente alguém deve estar acompanhando essa aula por ele, pelo celular. Todos os dias a gente diz aqui para você baixar o aplicativo para assistir às nossas aulas. Então vai estar assistindo a aula ali pelo celular, ou pelo tablet, pelo computador, ou pela TV. Mas se você estiver assistindo pela TV, com certeza deve ter alguém aí pela sua casa, alguém perto de você, manuseando o celular. E é a partir do surgimento e o melhoramento, os avanços tecnológicos presentes nesse celular, que faz com que ele se torne quase indispensável na vida das pessoas. Há, hoje, pessoas que trabalham todos os dias utilizando ele, o celular. Quem diria, não é? E o que vai facilitar todo esse processo é a internet. Imagina o celular das pessoas hoje sem o acesso à internet. Ele faria ligações, receberia mensagens. Mas quando a gente traz a internet para o celular, porque no início ele não acessava a internet, quando a gente tinha lá o surgimento do celular, ele não tinha essa visão, ele não tinha esse formato que nós conhecemos hoje. O celular era para fazer a ligação e mandar ou receber mensagens. Mas aí quando ele vai evoluindo, ele começa também a trazer
para as pessoas facilidades, a partir do momento em que ele acessa aí, que ele entra na internet. Então, as pessoas acessam o celular, tem lá o celular, mas não é mais para fazer só uma ligação, não é mais para receber só um SMS. O celular aí está conectado com a internet, e quando a gente fala internet, é um celular, é um aparelho que está na sua mão e você vai ter acesso ao mundo de informações. E, claro, numa velocidade muito rápida. Hoje, você entrar nas redes sociais, você entrar nos sites, a partir do seu celular, você vai ter informações da economia, da política, do mundo inteiro. Isso, uma troca de informações, troca de mensagens instantâneas, rápidas. Isso facilitou também a vida de muitas pessoas. E hoje nós temos profissionais e profissões que surgem a partir dessa evolução, que surgem a partir da internet. E aí nós temos, por exemplo, os influenciadores digitais, nós temos pessoas que trabalham exclusivamente pelas redes digitais, pelos canais, fazendo anúncios, trabalhando, divulgando um determinado produto, divulgando um determinado serviço, trazendo também entretenimento, divertindo as pessoas, graças aí à internet. Então, quando a gente pensa lá, quando a gente lembra das cartas que eram enviadas pelos correios, as pessoas escreviam. Hoje, nós temos uma velocidade nessa informação. E se eu quero enviar um documento, se eu quero enviar algo mais importante, ao invés de fazer uma carta, eu posso enviar um e-mail. E quando você termina de digitar o seu e-mail e clica no botão enviar, quase que instantaneamente, a pessoa do outro lado, aquele destinatário, recebe a mensagem que você enviou. E isso é algo que modifica a vida de muita gente, que modifica o modo de viver da sociedade. Hoje nós temos pessoas que se destacam, que ganham bastante dinheiro, que são conhecidas no mundo inteiro, a partir de vídeos que elas fizeram ali nas redes sociais. Com certeza você conhece alguém, algum artista, alguém que se destacou, que está aí na mídia, aparecendo na televisão. E qual foi o trabalho? O que foi que ela fazia? Ela publicava alguns vídeos na internet que viralizaram, que fizeram sucesso. E aí, internet, celular, está aí, na mão da gente, o tempo inteiro. A gente está sempre usando, se comunicando. E aí, claro, a gente precisa usar esse aparelho da melhor forma, né? A gente tem, dentro da nossa vida como um todo, no geral, bons caminhos, pessoas boas, pessoas bem intencionadas. Mas, como o celular está aí como uma janela para o mundo, nós também temos pessoas mal intencionadas. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Mas aí é um outro assunto. Mas é claro, vale sempre salientar. A gente precisa ter muito cuidado com a utilização desse aparelho, com a utilização do celular, está aí conectado à internet. Procurar sempre bons conteúdos, estabelecer aí relações saudáveis também dentro das redes sociais. Mesmo estando conectado, mesmo estando na internet, mas não é algo terra de ninguém, vamos dizer assim. Tudo está ali, pode ser monitorado, tudo está sendo acompanhado. Então a gente precisa ter muito cuidado com elas, que estão presentes de forma muito intensa na vida aí das pessoas, que são as redes sociais. Provavelmente vocês conhecem várias dessas redes sociais aí, inclusive nós todos os dias dizemos aqui, você pode acessar as aulas do Educa Recife pelo YouTube, e o YouTube é uma rede social que vai estar ali especializada na publicação de vídeos. Os vídeos vão ser publicados, mas você pode comentar os vídeos, você pode compartilhar, você pode interagir com outras pessoas. Então o YouTube é uma das redes sociais que nós utilizamos de uma forma positiva. E esse é um dos objetivos aí das redes, essas redes sociais. Interação, conversar com as pessoas. Então, é um dos objetivos, interagir, trocar mensagens. E além disso, nós temos muitos serviços, produtos que são todos os dias aí compartilhados pelas redes sociais. E aí, muita informação, né? Muita coisa. E claro, se a gente pensar nas mudanças da sociedade contemporânea, são milhares.
mas claro que a internet, a tecnologia, é uma das que faz mais sentido, é uma das que mais impactam aí a vida das pessoas. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente terminar isso aqui. Meu tempo já está indo embora, eu já falei do disquete hoje, era uma das meios da gente armazenar os dados, mas eu quero finalizar essa aula de hoje fazendo uma pergunta para você. Responde para mim aí, olha aí ao teu redor. Você tem algum objeto antigo em casa? Qual? Você ou alguém da sua família ainda o usa? Olha aí ao seu redor, baseado na nossa aula de hoje, nas transformações, na tecnologia, ainda tem algum objeto antigo por aí, vocês costumam utilizar? Coloca para a gente aí no chat, responde para a gente aí no YouTube, nos comentários, e a gente se vê numa próxima aula. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.